Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um. Casal Reais, meu nome é Nelly. Meu nome é Captiones, hoje estamos aonde? Estamos em live lá na Twitch, então já aproveita no site por lá para os reacts ao vivo. Segue a gente no Instagram também, link aqui na descrição. descrição. Trazendo aqui o vídeo do Eric 40K. Aqui é uma aula de história, vídeo de história, os vídeos que a gente via pra poder fazer trabalho, pesquisa, essas pra paradas. poder passar na prova. França, insanos, inapropriados, inigualáveis, geopolítica da raiva. História França, um sermão sobre as vantagens de ser insano. Vou deixar meu like aqui no canal do Eric, no vídeo do Eric 40K. Vamos lá, 3, 2, 1, gol! Eu acho muito estranho que eu tenho visto algumas pessoas falando que os franceses são covardes. Isso é um entendimento meio dos Estados Unidos sobre como a história funciona. Santa Joana d'Arc era francesa e eu não vou ouvir desrespeitos e estereótipos contra ela quando posso eu mesmo usar ou inventar estereótipos a favor dela. Isso não é um artigo, eu não serei imparcial, isso é um sermão sobre a necessidade de descer a porrada, a vantagem inefável do ódio e uma homilia sobre a sacralidade do desmantelo no sistema internacional. Eu sou um devoto absurdo da donzela de Orleans e se você espera nuance, sanidade ou respeito por alemães ou os bastardos de Anjou, também chamados por filisteus e defensores dessa calhorda traidora de Plantagenetas, eu sugiro que você veja outro vídeo. Eu vim pregar o amor dos franceses pela falta de sossego e que comecemos agora. A última pessoa com bom senso na França foi Vercingétorix, e depois disso eles descobriram que razão, assim como sanidade, é para os fracos, para aqueles que não estão destinados aos livros de história. O episódio mais emblemático que eu tenho para poder dar para vocês foi que os franceses passaram 100 anos brigando felizes com a Inglaterra a troco de pão e foda-se. Haviam Plantagenetas, ou seja, ingleses, mais ou menos. Esses vídeos eu não encontro na época do ensino médio. Na minha época não era desse jeito, Eram não. uns vídeos, moleque, que... Era em 1970. Nossa senhora, que dava um sono, mas dava uma preguiça. Que a pessoa falava sem entonação. Nunca, porra, era isso aqui. Era um cara que falava que a França ia com pão e foda-se, meu amigo. Inglaterra a troco de pão e foda-se. Haviam Plantagenetas, ou seja, ingleses, mais ou menos, em solo francês, e o rei francês decidiu que aquilo era ofensivo pessoalmente a ele, e eu não o culpo. Imediatamente ele lançou uma campanha de extermínio de praga em relação aos bastardos angevinos com pompa e elegância, e os franceses se lançaram para o abate com elan, com pompa, com circunstância. Foram 116 anos de briga. Você tem ideia de quanto ódio no seu coração você precisa ter para continuar batendo igual um cafetão em outro país por 3 gerações seguidas? E tá, você pode me falar sobre Agincourt e sobre Crécy, mas eles morreram fazendo o que eles gostavam enquanto estavam vivos, sendo extremamente agressivos, desnecessariamente beligerantes e com pouco bom senso para outras ideias que não uma carga de cavalaria frontal. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a violência não é pequena. E eles foram tão insanos e esquisitos dos vizinhos alemães que fariam até eu, um notório odiador do Sacro Império Romano Germânico, pedir para eles se acalmarem. Você talvez não saiba sobre o Sacro Império Romano Germânico. Calma aí, primeiramente tem que elogiar a edição do cara, o roteiro dele. Tá realmente absurdamente bom, velho. Porque ele tá trazendo cena de jogo, tá trazendo cena de série, tá trazendo cena de anime, tá ligado? De uma maneira bem descontraída, sapa. De maneira divertida. Ele falou, ele não é um vídeo imparcial, não. Que é um vídeo imparcial, vai procurar outro, Eu tá faria ligado? vídeos assim. Não espere parcialidade. Trouxe jogo, Mortal Kombat, tá ligado? O que isso tem a ver com a França? Ambos eram violentos, insanos, era isso, ódio. Império Romano Germânico, pedir para eles se acalmarem. Você Tá. talvez não saiba sobre o Sacro Império Romano Germânico. Eu preciso que você saiba 1 minuto para poder explicar o evangelho do ódio contra essa fraude estatal que foi o CIRG. A Alemanha medieval merece tudo que a França fez com ele. Uma coleção precária de castelos cobrando impostos, um desperdício de terreno que só servia para encarecer os produtos entre a França e a Polônia. Era um lugar tão miserável e cagado que ninguém invadia porque não valia a pena. E eles não faziam quase nada com os vizinhos porque eles eram deprimidos demais para invadir outros países, porque as mulheres de lá eram muito feia. A Guerra dos 30 Anos, um dos eventos mais destruidores de toda a Europa, foi visto como uma misericórdia por boa parte da população, porque era uma desculpa para morrer mais cedo. A única exceção que eu abro para essas regras são os prussianos, porque eles são a única raça daquele desafortunado espaço geográfico que eu considero humanos. Eles só são feios pra caralho. No Sacro Império Romano Germânico, você não conseguia separar os nobres dos camponeses e as mulheres das cabras, não que fizesse muita diferença na noite de núpcia do camponês. Eles merecem o bullying feito pela França durante todo o período histórico em questão, mas eu tenho que admitir que no final dos 30 anos ali, talvez a coisa tenha ficado meio desafortunada. A guerra talvez tenha impactado negativamente a qualidade de vida da população alemã. Um pouco. Mas eu tenho que admitir que no final dos 30 anos ali, talvez a coisa tenha ficado meio desafortunada.
Porque os crimes de guerra que a França cometeu contra o Sirg nessa guerra foram intensos o suficiente para queimar todo o capital social divino que eles tinham conseguido com as cruzadas. Falando nas cruzadas, os caras conseguiram meter um estado de verdade no Levante, cercados de sarracenos e dinastias muçulmanas extremamente irritadas por eles terem tomado Jerusalém de volta. Sim, de volta, porque o califado anterior tinha roubado Jerusalém primeiro. Os caras conseguiram meter vários bonecos no Levante. Durou pouco? Sim, mas foi eterno enquanto durou. Pelos poderes de Deus do Ácid de serem muito violentos, eles montaram os estados cruzados. E pelos poderes de Fromage, Je ne sais quoi e Avec, eles conseguiram colocar cabeças em espigas. Para a maioria dos franceses, a guerra só acaba quando o tataraneto do tataraneto deles buraca a cabeça do seu. O jeito mais fácil que eu tenho para poder resumir as cruzadas é o seguinte: de 1096 a 1099, o maior laxante do Levante era ouvir alguém falar Bonjour, je suis un français, cabrão. Eles são tão viciados em combate que quando o Papa não conseguiu fazer com que eles cruzadassem contra o Levante, eles cruzadaram contra eles mesmos. O resultado dessa crise de abstinência transformada em militarismo foi a Cruzada Albigense, de onde a frase mata geral, se Deus quiser separar é com ele, veio. Um casual pela santidade da vida humana que meio que é a marca registrada dos franceses. A Cruzada Albigense foi, entre outras coisas, contra os cátaros, que era uma pequena heresia cristã que meio que falava que era ok matar mulher grávida, entre outras coisas. A dedicação da França por violência e vingança é tão absurda que alterou a linguagem de alguns países vizinhos. Porque, beleza, em inglês você pode dizer vengeance, em português você pode dizer vingança ou vendetta, mas em inglês você tem revenge, e em português você tem revanche, que vem dos franceses. Muitas são as palavras que a gente pode usar para poder descrever a França do período medieval e do começo do período moderno, mas misericordiosa e clemente não estão entre elas. E isso não parou na Idade Média, porque os franceses tinham pouquíssima necessidade de ajudar os americanos na birra deles contra a Inglaterra. Eles tinham perdido, se eu não me engano, boa parte, se não tudo, das colônias além-mar presente na América, mas mesmo assim eles resolveram que era hora de antagonizar os britânicos. O rei da época mandou tropas, navios e dinheiro porque eu quero que a Inglaterra se foda, deixou de ser uma estratégia geopolítica e passou a ser uma imperativa biológica. Até tropas escocesas eles contratavam, unidas apenas pelo ódio comum contra os descendentes do Guilherme Conquistador de 1066. Era tanto ódio no coração que eles tiveram que terceirizar uma parte para os escoceses na velha aliança de 1290 e alguma coisa. 200 anos depois que o Guilherme conquistou o lugar, ainda tinha gente odiando ele. Pra você ter uma ideia do quão filho da puta geralmente são os britânicos. Quando o despeito não cabe no peito, você se vê aliado com quem você despreza em nome de antagonizar quem você odeia. Geopolítica linda pra caralho. A política externa da França medieval pode ser comparada às cargas de cavalaria que eles tanto amam. A França não para, a França não pensa, a França esmaga. O dinheiro que você gasta, foda-se, mas rancor você guarda, rancor você nutre. E a França entende essa verdade primal, tá ligado? A necessidade humana por retribuição. Essa ideia de que a raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra só funciona se você não comete 1 ou 3 crimes de guerra pro teu inimigo ficar esperto. Eu tenho um livro, caixa enorme, onde eu anoto e guardo os rancores de todas as desfeitas feitas contra mim, e eu tenho que dizer, é terapêutico. Porque essas injúrias vão ser cobradas. E a história correrá vermelha com o dia da minha retribuição. E a França medieval não era diferente, tá ligado? Vingança é um impulso geopolítico tão importante quanto o realpolitik, porque se o mundo quer te fuder, tudo que você pode fazer é botar no cu do mundo primeiro. Não tem noite traiçoeira que resista a uma carga de cavalaria. E Napoleão, o cara não era nem francês. Napoleão nasceu em Ajácio, que fica no meio do Mediterrâneo, e tinha passado de mão entre sicilianos, italianos em geral e franceses, e tinha mudado de lado para os franceses apenas 1 ano antes do nascimento do Napoleão, então culturalmente eles estavam meio isolados e esquisitos ali. Mas bastou ele dar uma fungada no ar francês que ele imediatamente começou a antagonizar alemães e irritar britânicos na África, que estava um mar inteiro e metade de um continente de distância. Antes da França ser a França, os franceses já achavam que a política externa tinha que ser resolvida com desmantelo e horror em larga escala. Carlos o Martelo, chegando com uma cadeira de aço no meio da Batalha de Poitiers, saído de um sonho febril da WWE medieval, não me deixa mentir. Os Omíadas, que tinham avançado, subjugado e derrotado, escravizado tudo, do Levante até a Espanha, não souberam o que acertou eles, porque foi uma cage match brutal em Poitiers. Alguns talvez se perguntem, por que os franceses são assim? É alguma coisa na água? Talvez seja o excesso de queijo? É porque o idioma deles não faz o menor sentido quando você vê a parte escrita? Eu tenho uma teoria científico-antropológica que foi tirada ex cloaca após muitas observações. Minha teoria, as mulheres francesas são lindas pra caralho. Isso faz com que os homens franceses precisam ser conquistadores.
Só que ao invés de serem conquistadores de corações, eles acabaram conquistando terrenos no mapa. Aliás, as mulheres francesas são tão lindas que às vezes elas mesmas lideram exércitos. Vamos falar da Joana d'Arc agora. Santa Joana d'Arc não era só uma lenda, ela foi uma pessoa real que conseguiu virar um evento traumático ambulatório para britânicos e borgonheses. E eu e meus amigos dizemos foda-se os borgonheses. Eles pegaram Joana d'Arc na trairagem. A menina era pura santidade, encarnada numa máquina de cometer crimes de guerra, e eles meteram ela na fogueira por um detalhe técnico de usar roupa masculina, porque a alternativa era ficar pelada, tá ligado? E os caras tipo, não, mas ela quebrou o juramento, vamos tacar fogo nela. Filhos da puta, não conseguiram ganhar ela no campo e apelaram pra uma arbitragem escrota pra caralho. Esse período da Guerra dos 100 Anos, onde a Santa Joana d'Arc entrou em campo, foi maneiro pra caralho de você ver, desde que você estivesse uma distância segura, como Timbuktu ou Karakorum. Santa Joana d'Arc foi uma das primeiras das agora tão famosas jovens empreendedoras. Ela tinha uma excelente startup de fertilização. Ela adubou o solo francês ao integrar britânicos ao solo. Meu Deus, eu amo essa mulher. Ela foi cedo demais por cometer crimes de guerra perto demais do sol. Tem um motivo pra depois da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra parar de meter o nariz nos assuntos do continente e começar a fazer os assuntos de navegação. E o evento que os traumatizou dessa forma foi uma adolescente semi-pacifista, bastante iletrada, que não precisava carregar uma espada. Tudo que ela tinha era um estandarte e um rosário, e ela se tornou uma crise existencial nacional para os britânicos e fez as calças de uma nação inteira ficarem marrons. Se alguém assim deu prejuízo para os britânicos, imagina a hora que eles acharem uma mulher a fim de brigar, tá ligado? A maioria dos brasileiros, quando escuta franceses, já imagina carro virado pro alto, concreto pegando fogo, teta de fora, gritaria, e com razão. Então, por favor, meus queridíssimos, não tentem importar esse estereótipo dos Estados Unidos que sacaneia uma das melhores contribuições para a aula de história que eu já tive. A capacidade incrível dos franceses de cometerem barracos históricos com pompa, elegância e quantidades absurdas de violência. Eles são tão dedicados a essa ideia de ser uma inconveniência massiva para todo mundo ao redor deles que eles têm uma coisa chamada francês por sangue derramado, que é quando eles pegam e adotam pessoas de outra cidadania desde que você mostre uma dedicação e capacidade única em transformar filhos em órfãos. E por que eu tô falando de franceses? E por que eu tô falando de Brasil e a percepção do Brasil com a França? Porque essa dedicação demente à arte de ser um problema não é exclusivamente europeia, é uma coisa extremamente brasileira também. A gente só precisa lembrar disso mais vezes. É só ver que as crianças italianas nascidas após a Segunda Guerra Mundial têm pesadelos com peixeiras às vezes e elas nem sabem por quê. E o Paraguai inteiro procura embaixo da cama para ver se o Duque de Caxias não tá lá. Da última vez que nós tivemos que levantar da cadeira para mostrar quem manda localmente, nós alteramos provavelmente de forma permanente o DNA de um país. E a gente basicamente levou a guerra nas costas porque a Argentina não tem coragem de fazer o que tem que fazer, então deixa pro pai que o pai aguenta. O Solano Lopes, o diretor do Uruguai na época lá em questão, ele coisa, mas quando se envolveu... É sempre o que ganha é o vilão, né? Na maioria das vezes. Que é o famoso quem bate, esquece, né? Achou que a gente não ia atirar se ele colocasse crianças na linha de frente. Ele achou que a gente não era louco, e esse erro ele não vai cometer de novo, muito menos irmão as crianças, tá ligado? E forçando um pouco, a gente tem a Maria Quitéria como uma proto-Joana d'Arc brasileira, mas a gente tem que estar aberto para contratar novas irmãs de batalha. Do Atlântico ao Pacífico, a gente sempre pode lembrar pros países vizinhos que o Brasil é gigante pela própria natureza, tá ligado? O Brasil já tem uma inclinação excelente, quase metafísica pro barraco. Violência, desmantelo e baixaria correm na nossa alma. E, considerando que carioca burro ou lento morre antes de procriar, nós já temos uma fonte para as tropas de choque, tá ligado? Tudo que falta é alguém lembrar pra Argentina que a América Latina não é pra eles conquistarem. Porque nós dois lutamos contra países europeus, eles contra a Inglaterra e a gente contra a Itália. A diferença é que o que a FEB fez contra os italianos nem cavalo faz com égua, e eles não conseguiram aguentar os britânicos, os argentinos não conseguiram aguentar os britânicos no limite da linha logística britânica. Se tudo der certo e o Brasil finalmente tomar vergonha na cara e começar a ser o desespero existencial em forma de país que todo mundo quer que ele seja, em 500 anos alguém vai estar fazendo vídeos em Swahili sobre o quão loucos, violentos, mas eficazes os brasileiros eram. Um verdadeiro impávido colosso de gritaria, violência, putaria, música alta na praia e carnaval eterno, se deixarem. E isso aqui não é um Paraguai de lenda este, pelo contrário, todos serão aceitos como servos e camponeses no nosso império. Eu tô mais do que ciente que eu vou ser pendurado em aia pelas coisas que eu farei em nome do grande Brasil, mas já que eu vou ser condenado por crimes de guerra e contra a humanidade e contra a lei da causalidade, pelo menos que eu me esforce pra dar entretenimento pra futuros historiadores, assim como os rancorosos e ressabiados e os hilariamente insanos homens do passado fizeram. Até o próximo vídeo ou até o julgamento, depende do que vier primeiro. Moço, por favor, não se alixe no exército. Por favor, vamos dar um jeito de te matar lá, não vá.
Não vá. Não vai, eu não acho que é um canto bom pra você. Não Eu- vai lhe fazer bem. Eu entendi que você gosta da confusão, da Da guerra, da do atrito, gritaria. da porradaria e bomba, mas não vá. Por gente, Não continue vá. fazendo vídeo. Ou, era isso aqui Muito que eu bom. precisava na época do ensino médio, velho. Aham. Era esse tipo. Ele fala em 2x? Ele fala em Ele 2x. fala em 2x, eu até verifiquei o Eu volume também verifiquei. do vídeo, porque ele naturalmente ele pensa e fala em 2x. Mas ainda assim, dá de entender Sim, pela leveza se que ele fala as acostuma. paradas, saca? Eu Uhum. acho que é isso que é massa. Tipo, não fica maçante tu ter essa informação. Obviamente, o vídeo foi com o objetivo de falar que os franceses eram violentos. Sim. Mas ele avisou. Não avisou? Avisou Ele avisou. no começo que ele não ia ser imparcial e que Ele ia avisou. passar pano pros franceses. Ele avisou, o vídeo é sobre isso, tá ligado? E ele cumpriu com o objetivo. E, velho, muito foda, tirou várias Muito bom. risadas sobre uma parada que é muito massa e a gente, porra, faz anos que eu não vejo uma parada assim, saca? Também. Como é que vocês acharam? Deixa indicações de outros Se vídeos. inscreva no nosso canal. Até e o próximo vídeo. Tchau, tchau.